No entanto, disseram não para o Nicolás Maduro. O Brasil sendo um líder desse processo, Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, quer dizer, a mulher que foi empichada, porque deu pedalada fiscal, portanto ela cometeu um crime de ordem econômica, econômico-financeiro, ela se torna presidente do banco. Aí, Ricardo, para nós tentar fechar essa conta, como é que esses caras imaginam se dar bem? E aí vamos traçar um outro cenário aqui para tentar ajudar nesse raciocínio. Eu queria te ouvir. Nós estamos na perspectiva de termos um governo Donald Trump pelos próximos 4 anos. Eu acompanho aí 24 horas esse negócio e tive dúvidas em 2016, tive dúvidas e as dúvidas foram acertadas em 2020, mas eu não tenho dúvidas em 2024. Eles não vão ousar fraudar a eleição dessa vez. Né? Então, provavelmente, o Donald Trump vai ser o presidente. Tentaram matar o cara 2 vezes, não conseguiram. Bom. Então, nós temos esse cenário. Donald Trump, nós temos... então, onde é que esses caras querem chegar? Eu acho, Glauco, que no horizonte desse desejo de formar esse bloco, né, o que está? Na Guerra Fria, os dois blocos, né, o bloco americano capitalista e o bloco soviético comunista, eles mais do que inimigos políticos, ou além de inimigos políticos, eles eram grandes zonas de comércio. Então, aqueles países alinhados com os Estados Unidos comerciavam dentro do bloco capitalista. Comerciavam com os países livres da Europa, comerciavam com a América do Norte, comerciavam com o Japão e com a Austrália, com o bloco... O Samuel Huntington chama da civilização ocidental, né? Embora ele separe lá a América Latina como não civilização latino-americana, que para mim é parte do Ocidente. O Japão, sendo um país oriental, compõe o bloco ocidental, mas os países comerciavam dentro desse grupo. E os países satélites, né, que não formavam a União Soviética, mas eram ligados a ela, comerciavam com a União Soviética, ou sob a proteção, inclusive a marinha mercante, sob a proteção militar dos navios de um bloco e de outro. Né? Porque o comércio marítimo ele é protegido, as grandes caminhos de navegação são protegidos pelas marinhas dos países. Muito bem. O que isso significa? Significa que tinha acesso a um mercado de um determinado país quem estava ligado ao seu bloco. Cuba, por exemplo, era um país alinhado com a União Soviética e ganhava mesada. Ganhava mesada, tinha investimento soviético, tinha dinheiro lá. Para mim, estes países do norte da África, os países Brasil, Cuba, Venezuela, buscam neste bloco dos BRICS. Mesadinha dos chineses. A ilusão de que o PIB da China vai passar o dos Estados Unidos, o que para mim não vai acontecer. As projeções mostram isso com uma linha de tendência que seria a continuidade do crescimento chinês. Isso não vai acontecer porque... depois, se quiser, eu comento isso. É um comentário importante. Mas eu acho que a China vai bater num teto e vai haver uma reação do Ocidente ao crescimento chinês. Graças ao principalmente se Trump ganhar. Principalmente se Trump ganhar. E isso é um ponto central. Né? Eu sei que a gente vai falar das eleições americanas daqui a pouquinho. Mas, para mim, o que esses países estão buscando é uma mesadinha da China. Uma mesadinha de investimento em infraestrutura, uma mesadinha de dinheiro, de comércio internacional, justamente no momento em que os Estados Unidos aparentemente vai dizer chega de comércio com a China, o que eu compro da China hoje eu preciso comprar de alguém. O Brasil poderia se habilitar a vender para os Estados Unidos, mas está brincando de se aliar com o inimigo número 1, geopolítico, o bloco China-Rússia. Então, para mim, o que eles querem? Se fortalecer nas suas ditaduras, é buscar respaldo contra a pressão internacional pró-democracia. Então, é uma defesa sistêmica das suas ditaduras. E segundo, uma certa mesada, um ganho econômico para os seus países, porque mesmo as ditaduras têm que
alimentar o seu esse povo. ganho econômico dos seus países, vamos entender que tem diversas formas de chegar aqui, né? Nós podemos estar falando de ganho econômico para o partido pro partido em comando, não tenho dúvida. Né? Pro estamento burocrático daquele partido que comanda, ou seja, uma rota de dinheiro direto do fulano para o ciclano e não do país A para o país B. É muito provável. Afirmo isso com todas as letras. Eu tive no Haiti durante um processo de eleição presidencial no Haiti. Uhum. Se eu não me engano, tinha 78 candidatos a presidente da República. Numa ilha devastada, as pessoas perguntam, como é que tem 78 candidatos a presidente da República? Aí me diziam o seguinte, não, é o seguinte, primeiro, um país tem uma relação quase tribal aqui. Segundo, o grupo político do presidente da República é quem recebe e distribui a ajuda internacional. Uhum. Então, quando chega o avião da ONU ali, quando chega o avião da Cruz Vermelha, eles se apropriam daquilo e distribuem aos amigos do rei. Uhum. Então, todo mundo quer ser presidente da República porque quer acesso ao como o Hamas fazia até há pouco tempo na faixa de Gaza. Então, mesmo procedimento. Então, assim, tem um nível além do qual, claro, tem um grau em que mesmo as ditaduras precisam botar infraestrutura à disposição da população, senão mesmo as ditaduras podem cair. Uhum. Mas tem um grau de corrupção nesse processo, como sempre houve nas ditaduras, já há nas democracias, imagina nas ditaduras. Se com um sistema de freios e contrapesos e fiscalização a corrupção é um fato, imagina nesses países que são dominados. O sujeito manda... Vou falar da Venezuela, tá? Eu estou falando da Venezuela. Manda na Suprema Corte, manda no Tribunal de Justiça, manda no Congresso, manda no Tribunal de Contas. Nas Forças Armadas. Não vai roubar por quê? Exatamente. Por freio moral de Nicolás Maduro? Não. Então, nas Forças Armadas. Então, o que se vê sempre é nessas... As filhas do Hugo Chávez são bilionárias. Possuem fortunas bilionárias em bancos no exterior. As filhas do coronel Hugo Chávez Frias. Tu imagina um país em que E tudo... Agora nós chegamos... São paralelos que nos fazem pensar sobre o Brasil. Exatamente. Não, e assim, só para me ajudar a entender. Então, não se trata de ditaduras, e sim de sistemas de altíssimo nível de corrupção. Né? Porque pode haver democracias extremamente corruptas. Caso nosso. Né? O Brasil é exemplo disso. Não muda a relação. Quer dizer, tanto faz ser uma democracia ou uma ditadura, desde que tu seja corrupto, tu tá dentro. E isso, eu não me lembro. É uma gangue, né? O BRICS virou uma gangue. Virou uma gangue. Virou uma organização criminosa com CNPJ.